Fala pessoal, meu nome é Eduardo Lopes, eu sou engenheiro florestal e nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma aula que eu ministrei na Semana das Ciências Agrárias da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, certo? Então, na ocasião eu não tive a oportunidade de gravar e aí eu aproveito esse vídeo aqui para trazer para vocês, né, o conteúdo em que eu ministrei para os alunos lá do minicurso, tá certo? Então, esse conteúdo aqui, né, será uma espécie de uma videoaula, tá bom? Com o título do seguinte, né? Reposição florestal no estado do Rio Grande do Norte. Então, essa área, né, esse ramo da engenharia florestal é um dos pilares, certo, do nosso curso, tá bom? Então, esse tema é um tema que diverge muito entre a prática, né, e a teoria. Então, o que acontece? Eu quero trazer para vocês aqui uma visão muito prática de quem realmente executa projetos de reposição florestal. Eu pretendo, né, não passar nenhuma abordagem teórica do qual a gente costuma aprender nas universidades, etc., e trazer realmente algo prático que vocês possam usar aí na vida profissional de vocês, tá bom? Então, esse aqui é o título, né? Reposição florestal no estado do Rio Grande do Norte, tá bom? Então, como a apresentação ela era aqui para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, eu foquei, certo, um pouco nos parâmetros, né, que são exigidos pelo órgão licenciador estadual aqui do RN, tá bom? Mas, no geral, as informações que eu vou passar aqui podem ser utilizadas na sua maioria e o que for focado aqui para o estado do Rio Grande do Norte vocês podem adaptar aí para o estado de vocês, tá bom? Então vamos lá, deixa eu passar aqui. Bom, meu nome é Eduardo de Almeida Lopes, eu sou engenheiro florestal e eu entrei na graduação em 2009, me formei em 2013 e entrei no mestrado no ano 2014, 2015, tá bom? Eu fiz ciências florestais voltado para plano de manejo florestal sustentável, tá bom? Então esse foi o meu tema, tanto de TCC como de mestrado, né? Se alguém tiver curiosidade aí de conhecer um pouco mais aí o meu passado acadêmico, digamos assim. Então em 2016, né, um ano após eu sair da vida acadêmica, eu fundei a Nativas Ambiental, né, que é a empresa que eu dirijo atualmente. Hoje em dia nós trabalhamos 99%, né, dos nossos trabalhos com inventário florestal e reposição florestal, tá bom? Então, vamos lá. O que é reposição florestal? Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando a respeito de legislação. Então, eu não poderia deixar, né, de falar a respeito da regra do nosso jogo, né, o jogo que nós estamos jogando. E eu falo muito isso aí no vídeo que a gente traz aí esse tema de legislação, a importância da legislação. Então, assim, o que eu acho que é reposição não importa de absolutamente nada. O que você acha que é reposição também não importa absolutamente nada. O que importa, de fato, é o que está escrito, né? O que está legalmente estampado, né, na letra da lei. Então, nesse sentido, eu trouxe aqui a instrução normativa do Ministério do Meio Ambiente, né, que é a número 6, de 15 de dezembro de 2006. Então, em seu capítulo 1º, né, nas disposições preliminares, ele traz aqui em seu artigo 2º o conceito de reposição florestal. Então, é isso que a gente vai começar a utilizar daqui para frente, né? Então, veja só, o que é que ele fala aqui? A reposição florestal nada mais é do que a compensação do volume, certo? Então, por que eu coloquei aqui negrito? A gente vai utilizar bastante esse conceito lá na frente. Tá bom? Então, continuando. É a compensação do volume de matéria-prima extraído da vegetação natural pelo volume da matéria-prima resultante de plantio florestal para geração de estoque ou recuperação de cobertura vegetal. Tá bom? Então, o conceito geral de reposição florestal, né, estampado pelo dispositivo legal desse que nós estamos aqui comentando, trata que esse é o conceito básico de reposição florestal, né? Então, em resumo, é a compensação volumétrica, né, do que foi extraído de volume por plantio florestal, né, de espécies preferencialmente nativas que serão repostas no lugar da supressão vegetal, tá bom?
Então vamos lá. E de onde é que surge a reposição? Tá? Então, novamente, vamos utilizar a letra da lei. Nessa ocasião aqui, vamos falar agora do Código Florestal. E que você, profissional da área, né? Você for engenheiro florestal ou estudante, você tem a obrigação de ler o Código Florestal, tá bom? Então eu explico melhor também lá no vídeo, que eu falo sobre legislação na nossa área, mas enfim, o Código Florestal é uma legislação imprescindível para todo profissional que trabalha nessa área. Então é a Lei 12.651, né, de 2012. Então, em seu capítulo 7º, ele versa o seguinte, a respeito da exploração florestal, em seu artigo 33. Então, o parágrafo 1º diz o seguinte, são obrigadas, ou seja, obrigatório a reposição florestal, as pessoas físicas ou jurídicas que utilizem matéria-prima florestal oriunda de supressão de vegetação nativa ou que detêm autorização para supressão de vegetação nativa. Então, o que acontece? Todo empreendimento, certo? Todo empreendimento que suprime vegetação nativa para utilização do uso alternativo daquele solo, ele tem a obrigação de realizar uma reposição florestal. Tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. Parágrafo 4º desse mesmo artigo traz o seguinte: a reposição florestal ela será efetivada no estado de origem da matéria-prima utilizada, ou seja, se eu suprimir aqui no Rio Grande do Norte, eu tenho que repor no Rio Grande do Norte, e assim sucessivamente. Mediante o plantio de espécies preferencialmente nativas, tá? Conforme determinação do órgão competente do CISNAMA. Então veja que esse parágrafo 4º fala que as espécies têm que ser preferencialmente nativas. Porém, o órgão ambiental estadual aqui do meu estado não vê com bons olhos você colocar espécies exóticas em reposição florestal. Então aqui no nosso estado a gente não utiliza, tá? Não utiliza para não ter problema com o órgão ambiental. Então vamos lá. No nosso caso, né, aqui do RN, há ainda uma lei complementar estadual, né, que é a 272 de 2004. Né? E na subseção segunda, ela traz o tema da reposição florestal. Né? E em seu artigo 27b, ela versa o seguinte: a reposição florestal será calculada sobre o volume dos produtos e subprodutos florestais explorados, suprimidos, utilizados, transformados ou consumidos, em quantidades nunca inferior à necessidade do empreendimento, tá? Ou da supressão efetuada. Ou seja, o volume ele nunca pode ser inferior ao que realmente foi suprimido. Então, eu não posso suprimir lá 100 metros cúbicos e repor, por exemplo, 80. Então, nunca pode ser inferior ao volume autorizado ou suprimido, entendeu? Então, de acordo com as características de cada caso, a serem estabelecidas através de portaria pela entidade executora, né, incluído pela Lei Complementar 380 de 2008. Então, é o seguinte, no parágrafo único desse artigo, né, desse dispositivo legal, diz o seguinte: a reposição florestal ela será efetuada por recursos próprios com plantios em novas áreas, em terras próprias ou pertencentes a terceiros, para suprimento das necessidades do empreendimento, através de projetos técnicos, que são os projetos de reposição florestal, que eu vou falar lá na frente, eu vou me aprofundar nele mais lá na frente, aprovados pela entidade executora. Tá bom? Então, basicamente, eu falei aqui da instrução normativa, falei do Código Florestal, falei da lei complementar estadual, entendeu? Então, veja que a gente tem uma hierarquia legal, né? Um ordenamento jurídico que versa sobre a reposição florestal. Então, isso é de fundamental importância que o profissional ele conheça, né, esse passo a passo para exercer a sua atividade de forma mais satisfatória, né, e mais dentro da lei possível. Então vamos lá, de onde surge a reposição florestal? Eu coloquei aqui uma foto, tá, de dois empreendimentos que estão crescendo demais no Nordeste brasileiro, né, principalmente aqui no estado do Rio Grande do Norte, que são os parques eólicos, né, e os parques fotovoltaicos. Né? Então aqui a gente tem uma imagem de placas, né, placas solares para geração de energia, e aqui os aerogeradores para a geração também de energia. Então, assim, um exemplo hipotético. Uma empresa, né, ela vai necessitar implantar um parque eólico ou um parque solar, ou ambos, né, em uma determinada área, e nessa área ela tem vegetação nativa, tá? Então, se há vegetação nativa, haverá necessidade de supressão vegetal. E a supressão vegetal ela se dá inicialmente através de um
relatório de atividades florestais, que nesse relatório de atividades florestais tem como coração o inventário florestal, tá? É por isso a importância dos vídeos anteriores aqui do canal a respeito disso, né, do inventário florestal. O inventário florestal, apesar dele ser o coração, né, do relatório de atividades, ele não é tudo, né, não é 100% do relatório de atividades florestais, mas ele é assim uma parte bem considerável. Eu digo que se você não souber o inventário florestal, você não vai entregar, né, um relatório de atividades florestais para fim de supressão de vegetação nativa, tá bom? Então, vamos lá. Qual o primeiro passo? Né? A empresa chega para você e você é um profissional, você é um engenheiro florestal e você tem que resolver o problema daquela empresa. Então, qual é o primeiro problema? Supressão vegetal. Tá? Então, há necessidade, né, de uma autorização, de uma licença expedida pelo órgão ambiental competente, pode ser o órgão estadual, o órgão municipal ou o órgão federal, tá bom? Que vai lhe dar uma autorização, uma permissão para o requerente suprimir aquela vegetação nativa. Essa autorização é chamada de ASV, né? Autorização de supressão vegetal. Então, se você vê aí em algum relatório, em algum canto, ASV, você já sabe que é autorização de supressão vegetal. Algumas pessoas colocam ASVEGE, ASVEG, que é a abreviação de vegetação, né? Então, ASVEG, que aí é a autorização de supressão vegetal também. Tá? Então, esse é o primeiro passo. Então, como que a gente consegue a autorização de supressão vegetal? Através de um relatório de atividades florestais, a abreviação RAF. Em alguns estados é chamado um pouco diferente, mas aqui no Rio Grande do Norte é chamado de relatório de atividades florestais, que é um relatório, certo? Que nele vai, aqui, eu vou trazer aqui tópico por tópico do que se traz no relatório, do que se deve conter no relatório de atividades florestais, mas enfim, é um relatório que é o coração ali da autorização de supressão vegetal, tá? Sem esse relatório você não consegue a autorização. E aí, quando você submete, né, o RAF ao órgão, juntamente com diversos outros documentos burocráticos, você, se tiver tudo ok, você vai receber uma licença. Dentro dessa licença, haverá condicionantes. O que é isso? O órgão diz assim para você, beleza, eu aprovo esse relatório do jeito que você está fazendo, do jeito que você está falando, nesse local que você está fazendo, que você está propondo, eu autorizo suprimir essa vegetação. Desde que, aí são as condicionantes, aí vem diversas condicionantes, entendeu? Então, dentro dessas condicionantes está o projeto de reposição florestal, né? Opa, passei dois aqui de uma vez. Bom, o projeto de reposição florestal, que depois, obviamente, é a execução do mesmo, a execução do projeto de reposição florestal. Então, esse aqui, basicamente, é o passo a passo de onde surge, né? Surge uma necessidade, empreendimento, como que você vai conseguir licenciar esse empreendimento? Está aqui embaixo. Quando você licencia, surgem condicionantes e depois você tem que cumprir essas condicionantes. Então, esse aqui é basicamente, né, o ciclo fechado, né, do que eu trabalho há anos, né? Então eu trabalho basicamente com isso, né? Surgiu a demanda, a gente supre a demanda, a gente recebe a licença, depois da licença a gente recebe a condicionante, a gente executa a condicionante e fecha o ciclo aí, basicamente da minha área de atuação. Então vamos lá, eu coloquei um exemplo aqui para vocês de um parque eólico que eu trabalhei no Ceará em 2016, né? Que é só um exemplo para vocês verificarem como que é essa questão da supressão vegetal, né? Porque às vezes a gente falando fica um pouco abstrato. Então assim, mas por que eu vou suprimir? Então você vai suprimir porque você precisa de acessos, né? Para passar maquinários, para passar equipamentos. Você suprime para deixar a via de acesso livre. Você suprime para aonde vai ser instalado o empreendimento ele ficar livre, né? De qualquer obstáculo e conseguir colocar, por exemplo, os aerogeradores, que é o caso desse exemplo aqui que eu vou dar para vocês, tá bom? Então é basicamente isso. Então veja que essa imagem aqui foi antes, né, da supressão, da instalação do parque. E essa aqui depois. Então veja, prestem atenção aqui. Então aqui, cada partezinha dessa é uma torre, né, um aerogerador, tá? Aqui um aerogerador, outro aerogerador. E os acessos. Então veja, não tinha acesso aqui, acesso, aqui enlargueceu o acesso, aqui também, tá? Então isso aqui é um parque eólico, tá? Então, o seguinte,
essa vegetação nativa, ela tinha um volume, né? Ela tinha um volume lenhoso, né? Que essa vegetação nativa ela ocupava. Então, é com base nesse volume que vai se calcular o quantitativo de área ou de mudas, né, para a reposição florestal. Então, quanto mais volume é suprimido, mais mudas, mais área será necessário repor. Então, vamos lá, para o passo a passo, né? Então, eu falei para vocês ali os tópicos, né? Então, vamos para o passo a passo, né? O passo a passo da ASV. Então, hoje em dia, se eu não me engano, de 2018 para cá, né, foi instaurado o Sistema Nacional Florestal, que é o quê? Que é o Sinaflor, né, que é o Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais, tá bom? Então, exceto alguns municípios, certo? E se eu não me engano, posso estar enganado, mas eu acho que todos os estados brasileiros já aderiram ao Sinaflor. Tá? Eu sei que o Rio Grande do Norte já aderiu desde 2018. E eu acho que todos os estados, né, do Brasil também. Mas eu sei que alguns municípios não. Eles não aderiram ainda. Então vamos lá. O que é o Sinaflor? Hoje em dia, vamos falar primeiro anteriormente como que era. Anteriormente, a gente fazia o estudo, certo? Fazia o relatório de atividades florestais. A gente juntava a esse estudo os documentos que haviam a solicitação do órgão, um checklist, né, de documentações, a gente juntava tudo, ia no órgão ambiental pessoalmente com uma pastinha e protocolava isso lá no órgão, né? A partir do momento do protocolo, abria-se um processo administrativo dentro do órgão ambiental licenciador e esse processo ele seguia seu trâmite. Hoje em dia é tudo feito via o Sinaflor, tá? Via o Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais, né? Que é um site, né, basicamente desenvolvido aí pelo IBAMA, juntamente com o Ministério do Meio Ambiente, e que todo o processo, todo o protocolo é tudo feito através do Sinaflor. Então vamos lá. Eu vou passar aqui para vocês, certo? O checklist que isso aqui não foi, eu não peguei em canto nenhum. Isso aqui foi eu, Eduardo, que desenvolvi, né, para auxiliar os meus clientes das documentações que ele terá que me passar, tá? Porque, veja bem, nós somos técnicos da área florestal. E o Sinaflor, né, pelo advento do Sinaflor, nós também agora somos responsáveis por carregar todas as documentações burocráticas que não têm absolutamente nada a ver com a nossa parte técnica. Isso até é uma crítica que eu faço para o Sinaflor. Eu já fiz essa crítica em alguns grupos de WhatsApp aí da engenharia florestal que tem pelo Brasil e que, na minha opinião, não está correto, né? Porque nós não somos despachantes do setor florestal, nós somos técnicos, nós somos engenheiros florestais. Então, assim, mas esse é o jogo e a gente tem que jogar conforme o tabuleiro está posto, né? Então, para ajudar tanto o meu lado como o lado do cliente, eu criei esse checklist. Então, o que acontece? Quando eu estou realizando o relatório de atividades florestais, que é a nossa parte técnica, né, que nós temos essa competência, eu envio esse checklist aqui para o cliente, né, e falo assim, ó, você tem que providenciar isso aqui. Porque sem isso aqui, eu não consigo anexar lá no Sinaflor e abrir o processo para autorização de supressão vegetal. Então, vamos lá. Primeiro ponto, né, que o cliente tem que lhe mandar. Documentação da pessoa física ou jurídica, né, que aí é o cartão CNPJ. Se for uma pessoa física, né, que esteja solicitando, é um CPF, né, do requerente, né. Além disso, mesmo se for uma empresa, você tem que ter o CPF do representante legal da empresa e inscrição estadual, caso tenha, né. Se a empresa não tiver inscrição estadual, coloca lá como isento, tá bom? Segundo ponto, ele tem que mandar para você o comprovante de endereço para correspondência. Terceiro ponto, documento que comprove a legalidade do uso da área, a anuência dos proprietários. Então lembra naquela imagem, deixa eu até voltar aqui, pronto, essa imagem aqui que eu passei para vocês. Olha só, cada quadrante desse aqui, não sei se está dando para ver aí, mas cada quadrante desse aqui é um proprietário, tá? Então isso aqui são as cercas, né, da propriedade, ó. Então cada quadrante desse aqui é um proprietário. Então se tiver aí 100 proprietários, ele tem que ter 100 anuências. Se for um proprietário só, uma anuência. Então, esse documento que comprova a legalidade do uso da área,
é a anuência do proprietário dizendo, né, um ofício simples, uma lauda só, carimbado, né, o papel timbrado da empresa, e com assinatura do proprietário, dizendo eu, proprietário do imóvel tal, matrícula tal, autorizo o empreendimento tal na minha propriedade. Ponto final, tá bom? Quarto, certidão de inteiro teor válida com a validade de 90 dias. Então, aqui no estado do Rio Grande do Norte, se você chegar com a certidão de inteiro teor lá para o órgão com 91 dias de validade, né, você protocolou hoje. Se do protocolo para trás tiver 91 dias, não é aceito. Então, tem que ter 90 dias de validade, tá bom? A certidão de inteiro teor. Certidão de uso e ocupação do solo, também emitido pela prefeitura. Recibo do CAR, né, de todas as propriedades envolvidas. O cliente tem que lhe mandar. Você pode fazer isso aqui também. A Nativas também faz o cadastro, né, do imóvel rural. Mas se o cadastro já existir, o cliente tem que mandar para você. Em caso de mineração, o cliente tem que lhe passar a autorização de pesquisa, da ANM, né, no caso de pesquisa mineral ou mineração. Então, se for esse caso, a ANM, né, que é a Agência Nacional de Mineração, tem que passar a anuência para o empreendedor e o empreendedor tem que passar para você colocar lá no Sinaflor. 8. Comprovante do protocolo de licença. A licença de instalação ou a licença simplificada. No caso de empreendimentos que contemplem tais licenças. Então, por exemplo, um parque eólico, né, antes da autorização de supressão vegetal, o empreendedor ele tem que ter a LP, né, que é a licença prévia, ou uma licença simplificada. Mas normalmente, né, quando o parque não é muito grande, segue o rito normal do licenciamento. Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso também. Então, só dá uma volta aí, volta um pouquinho e pesquisa. Que é a LP, a LI e a LO, tá? Que é a licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Então, a ASV, ela anda lado a lado com a licença de instalação, certo? Porque o que acontece? Na licença prévia, o órgão ambiental vai falar, beleza, você pode fazer um empreendimento nesse local dessa forma que você está solicitando, né? Se for assim, tá bom, você pode fazer. Ele recebe a licença prévia. Aí a partir daí ele vai atrás da licença de instalação, né? Então para instalar o empreendimento vai necessário o quê? É necessário suprimir a vegetação que está ali sobrepondo o master plan do empreendimento, entendeu? Então o órgão ele só autoriza a supressão, certo? Quando já se tem pelo menos um protocolo da LI ou a licença de instalação. E uma das condicionantes, né, da ASV aqui no estado é justamente que só pode suprimir depois que a licença de instalação ela for emitida, tá? Então, você mesmo com a licença nas mãos, você não pode suprimir se a licença de instalação do seu empreendimento ela não tiver sido emitida. Então, aqui, ó, você tem que colocar um comprovante pelo menos do protocolo da licença, tá bom? Da LI ou da LS. 9. Guia de recolhimento, né, e comprovante de pagamento. No Brasil, nada é de graça. Então, a simples análise do seu processo é cobrado também. Então, o cliente, né, ele tem que entrar lá no site do órgão e solicitar a guia de recolhimento, pagar e anexar numa pastinha também o comprovante de pagamento juntamente com o boleto, para a gente colocar lá no Sinaflor. 10. Caso haja procuração, é muito comum o gerente da empresa tratar desse processo, ao invés do representante legal, do dono da empresa, do diretor. Então, ele precisa de uma procuração, entendeu? Então, se tiver uma procuração, tem que colocar lá. Um ofício solicitando a apresentação do PRF após SVEG. O que é isso, Eduardo? É o seguinte, eu vou tratar desse assunto um pouco mais na frente, mas eu vou adiantar aqui para vocês logo porque eu faço esse ofício. O que acontece é o seguinte, quando a gente solicita uma área para suprimir, nem sempre o órgão ambiental ele autoriza a supressão daquela área, né? Toda. Ele pode autorizar uma área menor, né? Ele pode falar, não, essa área aqui eu não quero, não dá certo assim. Então, ainda há uma possibilidade de haver um ajuste, certo? Então, o projeto de reposição florestal, ele é totalmente baseado no volume. E o volume ele é baseado na área de supressão. Então, se eu tenho 1 hectare, tem um volume. Se eu tenho 1 hectare,2, tem outro volume. Se eu tenho 0,9 hectares, tem outro volume. Então, o que acontecia sempre? Sempre não, né? Nos casos que ocorriam essa situação,
a gente tinha sempre que ficar retificando o projeto de reposição, né? Então, dentro do projeto de reposição vai mapas, vai shapes, vai poligonais. Então, o que é que a gente solicita aqui? A gente solicita que o projeto de reposição florestal ele só seja elaborado quando o órgão ambiental ele disser, não, vai ser aqui, pronto. Vai ser esse volume, vai ser essa área, vai ser nessa localização, tá? Então a gente coloca um ofíciozinho. Por que esse ofício? Porque no checklist do órgão diz que é necessário o projeto de reposição florestal, tá? Então o órgão ambiental que ele já tem esse entendimento que o checklist está um pouco desatualizado, mas como ainda está lá no site, a gente coloca esse ofício dando essa explicação e é aceito. Então 12, planilha contendo as seguintes informações por propriedade. Nome do proprietário, área total da propriedade, área de APPs, área de reserva legal, matrícula completa do imóvel e número do carro. Essa planilha, normalmente, os clientes já têm. Por quê? Porque é necessário também para licença prévia. Então, como a gente já está numa etapa além da licença prévia, normalmente o cliente já tem isso aqui e vai disponibilizar para você, tá bom? Mas aqui no estado é necessário essa planilha, tá? O único caso que não é necessário a planilha é quando a gente atua em uma única propriedade. Mas nesses empreendimentos grandes é difícil sem uma propriedade só. Então, normalmente, a gente já pede aqui essa planilha para o cliente, tá bom? 13. Os shapes das propriedades envolvidas, ou seja, limites das propriedades, reservas legais e APPs, que são as feições que estão atreladas no carro. O cliente normalmente já tem isso aqui e passa para você também. Então, e a gente precisa dos shapes da ADA, né, que é a área diretamente afetada, que é o quê? Que é a área que efetivamente terá supressão. Então, eu não sei onde é que é a área do cliente, a área que o cliente quer suprimir. Então, ele precisa passar isso para mim, tá bom? Então, é basicamente isso. E 15, a estimativa do custo do PRF, tá bom? Então, essa estimativa aí do custo não sou eu que faço. Normalmente, eu já tenho uma planilha aqui, eu faço essa estimativa de custo do PRF e o relatório de atividades florestais mais RT somos nós também que fazemos, não tem nada a ver com o cliente. Então, é basicamente isso aqui que a gente precisa, né? Esse aqui é o checklist, né, que eu desenvolvi. Com esses 16 pontos aqui a gente consegue já protocolar as documentações necessárias, né, para SV lá dentro do Sinaflow, tá bom? Se faltar qualquer coisa disso aqui, dá problema, o analista fica chateado, o analista provavelmente vai te xingar, porque ele está perdendo tempo, ele vai emitir uma solicitação de providência, essa solicitação de providência tem 30 dias para ser atendida, e aí, enfim, tudo é tempo, né? Tudo é tempo. Então, se não tiver redondinho, eu vou te falar. Eu tenho analistas, amigos meus, e todo mundo fala uma coisa só. A maioria dos casos de atraso de licença é culpa do profissional que não sobe as pastinhas lá todas redondinhas, tá? Então, se tiver algum analista aí ambiental ouvindo o que eu estou dizendo, provavelmente vai confirmar. Então, assim, se o checklist diz que precisa de A, de B e de C, não sei por que o brasileiro tem mania de achar que, eu acho que não precisa não, isso não é importante. Cara, se tá lá, não importa se você acha que não é importante, tem que ter, entendeu? Então, assim, se lá tem dizendo que você precisa de uma certidão de inteiro ter o válido de 90 dias, se tiver 91, não vai passar. Não vai passar e vai demorar, enfim. E é isso. Então, vamos lá. Vamos agora para o passo a passo, né, do RAF. O que é que o seu relatório tem que ter? Então, eu trouxe aqui, né, um índice, né, de um relatório que eu fiz aqui esses dias. Então, esse aqui é o passo a passo, certo? Tem mais aqui do outro lado. Mas, enfim, esse aqui basicamente é o passo a passo. Vocês podem dar print e utilizar para vocês do que contém no relatório de atividades florestais, tá? Isso aqui é só para dar uma ideia para vocês. Para você ver que o inventário ele é uma parte essencial, ele é o coração do relatório, mas não é tudo, tá? Então, assim, é mais complexo, né? Como diz aqui o ditado nordestino, o buraco é mais embaixo, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro ponto, apresentação. Aqui você vai fazer uma breve, né, uma sucinta introdução a respeito ali do seu estudo, né? Vai falar alguns dados do empreendimento, alguns dados sobre a localização, a vias de acesso, etc. Bem, coisa simples, meia página. 2, equipe técnica, né? Você vai colocar a equipe técnica que trabalhou.
identificação da consultoria ambiental, identificação da equipe técnica responsável. Tá? 3. Referências normativas. Aqui você vai colocar toda a legislação que você se baseou. Né? Se você se baseou só no Código Florestal, lei estadual. Se o bioma for da Mata Atlântica, você vai colocar também a lei da Mata Atlântica, 11.428 de 2006, né? 11.428 de 2006, lei da Mata Atlântica. Decreto da lei da Mata Atlântica, se você utilizou algum dispositivo de lá, 6660, e assim vai. 4. Descrição sucinta do empreendimento. Vai dizer que é um parque eólico, um complexo eólico composto por 14 parques, o nome tal, complexo eólico fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, detentora da empresa tal, enfim, coisa sucinta, né? Ponto 5, caracterização ambiental da área, ou seja, você vai fazer um levantamento bibliográfico, né, da região, né? Vai falar sobre clima, recursos hídricos, geologia, geomorfologia, solos, vegetação e áreas de preservação permanente e reserva legal, tá? Dentro das propriedades lá envolvidas. 6. Localização e acesso da área do empreendimento. Aqui você vai pega um mapazinho do Google, né? Você vai dizer para o analista lá, basicamente, como é que ele chega lá na propriedade. Às vezes é necessário você detalhar mais, às vezes não. Enfim. 7. Caracterização da vegetação e estimativa do material lenhoso, tá? Então aqui basicamente começa o inventário florestal. Então, primeiro ponto, você vai falar a metodologia que você utilizou, tá? Depois, eu coloquei até aqui grifado, o inventário florestal. Aí no inventário florestal, você vai descrever tudo sobre o inventário, né? Procedimento de amostragem, composição florística, espécies ameaçadas ou protegidas que foi encontrado ou se não foi encontrado, a fitossociologia, né, que vai a estrutura horizontal, a estrutura vertical, os índices de diversidade, etc. Né? A quantificação volumétrica, né, que isso aqui é a parte mais importante, né, do inventário florestal para a autorização de supressão vegetal, porque é aqui que vai a quantidade de árvores que vai ser reposta lá na frente. Né? Então vai sair a partir daqui. Então a volumetria individual, então a gente faz uma tabelinha lá, de espécie por espécie encontrada e o volume por espécie. Né? O volume total de supressão, enquadramento fitogeográfico, né? Caracterização de habitats, ou seja, qual é o bioma, né? O bioma basicamente encontrado, né? E as suas características, né? Qual é o enquadramento fitogeográfico dessa vegetação, entendeu? Então você vai ter que fazer aqui também, falar, né, nesse ponto, análise dos dados, tá? E o 8, os resultados, né? Então, até agora você estava falando da metodologia e agora você vai para os resultados. Quais são os resultados? Composição florística, espécie ameaçada de extinção, se houve, se não houve, fitossociologia, né, que é a estrutura horizontal, vertical, distribuição diamétrica, índice de diversidade, e aí eu coloquei até aqui em verde, quantificação volumétrica e estimativa da área de supressão para quantificação volumétrica. Tá? Então o que acontece? A quantificação volumétrica, a gente vai falar que em 1 hectare tem X metros cúbicos, que corresponde a tantos estéreis de lenha. E a gente precisa, por exemplo, de 50 hectares. Então a volumetria total que será suprimida será aí vai ser baseado nisso aí que a reposição ela vai ser dimensionada lá na frente. 9. Destino do material lenhoso, ou seja, o que é que vai fazer com esse material lenhoso? Normalmente, os empreendedores eles optam por deixar a lenha na área, né? E aí o pessoal vem, recolhe e faz um termo de doação. Por quê? Porque se for tirar o material lenhoso de lá para vender, é um valor muito baixo, né? Comparado com o empreendimento, e dá uma dor de cabeça extra, né, para o empreendedor, porque tem que ir atrás do DOF, etc. Então, normalmente, o empreendedor faz a doação desse material ali para a comunidade ao redor. Né? 10. Cronograma físico da execução do projeto. Tem que ter um cronogramazinho lá, que você faz normalmente junto com o seu cliente, que é o seu cliente que sabe mais ou menos quando que vai ser cada atividade. 11. Obrigatoriedade da reposição florestal. Você tem que colocar lá no seu relatório que o cliente está ciente que tal, é obrigado a repor e etc. Conclusão, responsável pela elaboração, referências e anexos. Então, nos anexos vão os registros fotográficos e os mapas. Né? Você tem que elaborar os mapas também
e quando você for subir lá no Sinaflor, você já carrega com os shapes, os arquivos em shapes, que é para o setor de geoprocessamento do órgão ambiental, ele realizar a análise dele, tá? Bom, essa aqui, pessoal, é o espelho de uma licença que a gente conseguiu agora há pouco tempo atrás, né? Tá até aqui, ó, no mês 9, né? 2021. Então, eu suprimi, obviamente, aqui as informações sensíveis. E aí, eu quero mostrar aqui para vocês como que é uma licença aqui do órgão ambiental estadual aqui do nosso estado, tá? Do Rio Grande do Norte. Então, o que acontece? Aqui sai o número da autorização, né? O registro no Sinaflor, a área autorizada, né? Você veja que foi 13,46 hectares. Vejam que a validade da licença é de 12 meses, tá? Aí o detentor, aqui tem o nome da empresa, né? O CNPJ, né, da empresa, município, coordenadas, e aí tem outras informações aqui, né, com responsáveis técnicos, traz aqui o número da RT, e aí ele traz aqui, ó, a quantidade de volume que foi achada no inventário, tá? Então veja que foi o volume total, ó, desculpa, volume por hectare e volume total, né? Então aqui ele traz embaixo o metro cúbico e aqui em cima estéreo, tá? Lembrando que o fator de empilhamento para o bioma, né, da Caatinga e no estado do Rio Grande do Norte é utilizado 3,41 e para a Mata Atlântica 2,69, se eu não me engano, para a Mata Atlântica, ou é 2,62, alguma coisa assim. Mas enfim, então foi autorizado, né, um volume total de 418 estéreis, que equivale a 122 aproximadamente metros cúbicos, tá? Então veja, aqui tem o quê? O que eu te falei, as condicionantes, né? Ele dá a licença e condiciona alguns quesitos, né? Que você só pode realizar a supressão se essas condicionantes elas forem cumpridas, né? Então aqui ele traz algumas disposições gerais, né? E as disposições específicas, que é o que mais interessa aqui a gente, né? Então veja, diz aqui, o empreendedor fica ciente que a autorização, hora concedida, se restringe a uma área tal, né? Ou seja, essa área aqui já é a área que o órgão autorizou, né? Com a volumetria que o órgão autorizou também, o volume X e X, tá? O empreendedor fica ciente que somente poderá intervir na área, inclusive realizar supressão vegetal, após a emissão da licença de instalação, aquilo que eu falei para vocês anteriormente. Então, o cliente ele só pode suprimir depois da licença de instalação, porque não tem sentido o cliente suprimir uma área e depois o órgão falar, você não vai poder instalar, entendeu? E aí aqui, né, nessa 2.03, é onde está a solicitação do projeto de reposição florestal. Então, veja, o empreendedor deverá apresentar o projeto de reposição florestal num prazo de 90 dias improrrogáveis, contados a partir da assinatura do termo de compromisso. Quando se emite uma licença, emite-se também um termo de compromisso que o cliente tem que assinar, né, dizendo que vai executar o projeto de reposição. E aí, ó, e aqui ele coloca, consistindo no plantio de 2.511 mudas, de acordo com o parágrafo 2 da resolução CONAMA 03/2011. Então, o que acontece? Como é que é feito essa quantificação aqui no estado? Eu vou falar melhor lá na frente, mas eu já vou adiantar aqui agora. Aqui no estado, o pessoal pega a quantidade do volume em estéreis e multiplica por 6. Eu não vou nem explicar aqui o porquê disso, porque, sinceramente, tecnicamente não há fundamento. Foi uma solução administrativa que o órgão encontrou para realizar essa cobrança. Mas, enfim, não adianta nem explicar aqui o porquê disso. Mas é assim. Então, a quantidade de estéreis, ó, 418,48 vezes 6, que dá 2.510,88 e aproximando 2.511 mudas, tá? Para serem repostas. Então é basicamente isso. Aqui sai o projeto de reposição florestal. Aí a partir daqui a gente vai elaborar o projeto de reposição florestal e envia para o órgão ambiental. Tá bom? Hoje em dia, na presente data, ainda não é possível protocolar o projeto no Sinaflor. Então a gente manda via outro sistema do órgão ambiental daqui, tá? Mas futuramente há a promessa de que vai ser tudo feito via Sinaflor também. Então, é isso. Aí tem outra coisa importante aqui que é o seguinte. Pronto. Aí aqui, ó, ele fala, o empreendedor deverá comprovar o cumprimento da reposição florestal dentro do período de vigência da autorização.
Então, o que é que isso significa? Significa que, a partir do momento que você recebe a licença, você tem até o final da validade da licença para executar o projeto, ou seja, para ir lá e plantar as mudas, tá bom? E depois disso, você ainda precisa fazer o monitoramento e acompanhamento através de relatórios semestrais, por no mínimo 3 anos. Então, semestralmente, você tem que protocolar no órgão ambiental relatórios, né, de monitoramento, dizendo o que foi feito nesses 6 meses, tá? Com relatórios fotográficos, gráficos, medições e etc. E aí você protocola semestralmente no órgão ambiental, tá bom? Então, esse aqui é o procedimento aí para para você receber sua licença e cumprir a condicionante da reposição florestal, tá? Sim, eu botei aqui, ó, apresentação do PRF após SVEG. Bem, é por isso que eu expliquei anteriormente, tá bom? Então aqui a gente tem a certeza da quantidade de mudas da área, tudo certinho, do que realmente vai ser exigido, né, pelo órgão ambiental, né? Então é por isso que a gente protocola o PRF depois da emissão da licença. Bom, e esse aqui, pessoal, agora são os tópicos de um projeto de reposição florestal, tá? Vocês podem dar print aí e utilizar aí para vocês também. Então vamos lá. Apresentação, equipe técnica, objetivos, localização, dimensionamento do projeto. Aqui você vai pegar aquela quantidade de mudas e ver o espaçamento que será utilizado e a área que aquela quantidade de mudas irá ocupar, tá? Então, se você usa um espaçamento de 3x2, de 2x2, de 4x2, enfim, você tem que ver o dimensionamento direitinho e colocar aqui. Caracterização ambiental da área, tá? A mesma coisa lá do PRF, ou do RAF, desculpa. 7, as etapas, né? Então aqui você vai ter que falar sobre o isolamento da área, aceiros, combate a formigas e pragas, correção de manejo nutricional do solo, preparo do solo, plantio, irrigação, tutoramento, controle de ervas daninhas, replantio, monitoramento, tá? 8, cronograma, conclusão, responsável pela elaboração, referências e anexos, tá? Nos anexos vai sua RT, vai o termo de compromisso assinado, vai uma cópia da matrícula do imóvel, vai a cópia do CAR, vai uma carta de anuência do proprietário, né? Lembra que eu falei que tinha a necessidade de ter uma carta de anuência do proprietário para executar a supressão? É necessário também uma carta de anuência do proprietário que receberá o projeto de reposição dizendo que aceita que o projeto de reposição seja executado na área dele, tá bom? Acontece muito de uma empresa ter uma parceria com o INCRA, por exemplo, e faz dentro de assentamentos rurais, aí quem dá essa autorização é o INCRA, e assim vai. Tá? Então lá, quantidade de mudas da reposição florestal, né? Então, segundo a tabela 10, né, no anexo único da Lei Complementar Estadual, que nós falamos, fala que a cada metro cúbico, né, a cada metro estéreo de lenha, né, não é um metro cúbico, tá, pessoal? Cada metro estéreo de lenha são necessários 6 árvores, tá? Então, por exemplo, se um potencial madeireiro aí de um projeto foi de 79,99 estéreis por hectare, né, e o fator de pilhamento, né, sendo igual a 3,41, quer dizer que em uma área de 86 hectares será necessário 6.879 estéreis de lenha, tá bom? Então o que acontece? Essa quantidade ela é multiplicada por 6, que daria um total de 41.278 mudas, tá? Então, para esse rendimento lenhoso aqui e para essa quantidade de hectares, seria necessário a supressão seria necessário a quantidade de 41.278 mudas a serem plantadas, tá bom? Então, a partir daí você vai elaborar lá seu projeto e dimensionar. Então, os espaçamentos mais utilizados é o 3x3, 3x2 e 2x2, né? Então, aqui está a quantidade de mudas por hectare por cada espaçamento, tá? Então, para essa quantidade de mudas, a gente vai utilizar, ó lá. Então, 37 hectares, no caso 3x3, 24 no caso 3x2 e 16,5 no caso de espaçamento 2x2, tá bom? Então, você pode estar pensando, então, melhor utilizar o 2x2, né? Porque cabe cabe a mesma quantidade de mudas em menos área. Mas aí, veja só, dependendo da área que você esteja, né, atuando e não haja uma disponibilidade
de mecanização, né, bastante efetiva, como é aqui no caso do estado do Rio Grande do Norte, que não tem um histórico de agricultura, né, intenso como é no sul, sudeste, né, do nosso país, a gente dificilmente acha tratores, né, adaptados para a nossa realidade florestal. Então, o que acontece? Aqui no nosso estado é difícil conseguir mecanizar com espaçamento de 2x2. Então, normalmente a gente utiliza aqui 3x2, porque eu consigo já passar um trator, né, esses tratores agrícolas que tem 2,20, 2 metros, né, ali nas entrelinhas, e a gente consegue fazer tanto a implantação como a manutenção mais facilmente. Tá? Então, normalmente a gente utiliza aqui 3x2, tá bom? Bom, e aí vem as etapas, né? A gente tem que fazer o quê? A gente tem que escolher a lista de espécies, tá? Essa lista de espécies, normalmente, a gente pega do inventário florestal. Então, se a gente suprime, né, naquela área, a gente vai também utilizar as mesmas espécies que foram encontradas, né, naquela supressão para realizar a reposição florestal, tá bom? Então, normalmente essa lista a gente pega do inventário, tá? A gente faz uma tabelinha dessa aqui assim, com nome científico, nome popular, família, hábito, origem, grupo ecológico. Depois, isolamento da área, né? De fundamental importância, pessoal, o isolamento da área. Não tem como você executar um projeto de reposição sem isolar a área, né? Se tiver animal, né, dentro da propriedade, obviamente, se tiver caprinos, ovinos, equinos, bovinos, se deixar, ele vai destruir lá o seu projeto, tá? Então, normalmente é recomendado, lembrando, depende de caso para caso, mas geralmente a gente coloca 9 fios, né, a partir do solo, no caso de contenção de caprinos, 6 fios para contenção de ovinos e 5 fios para contenção de bovinos e equinos. Mas já teve casos, já trabalhei em projetos que tivemos que colocar 12 fios. E os bodes ainda dava trabalho, ainda de vez em quando ainda entrava um. Né? Parece que os bodes ali de Pernambuco, os bichos é mais valente, é mais danado, é mais disposto. Não sei o que acontecia, mas a gente penou para dar conta lá dos bodes, e eles entravam lá na nossa área ainda. Tá? Bode é difícil de conter. Então, assim, essa é a nossa recomendação. Tá? Aceiros é importante demais se deixar um aceiro, né, para contenção de fogo, de incêndio, que normalmente acontece principalmente nessas áreas muito secas aqui do Nordeste, tá bom? Bom, combate a pragas, né? A maior praga que tem disparado aqui nos todos os projetos que eu já trabalhei são as formigas cortadeiras, né? Eu posso até fazer um vídeo depois ensinando como é que é o passo a passo, que se usa isca em grão, isca em pó. Não é a mesma coisa, uma não substitui a outra, elas são complementares, tá? Então, normalmente a gente utiliza as iscas à base de sulfuramida ou fipronil, tá? Essa aqui, ó, nesse exemplo até de sulfuramida, mas ultimamente eu tenho usado mais as iscas à base de fipronil, tá bom? Outra praga que dá muito aqui também, né, que a gente chama de manemago, você está dando para ver aqui, ó. Isso aqui destrói também um projeto assim um dia. Em um dia isso aqui destrói tudo, né? E aí, ó, olha aí no meu braço. E aí a gente utiliza esse outro inseticida aqui, né, que é o Cyperpol 15. Se vende em qualquer loja de agropecuária e ele é bem eficaz contra a maioria dessas pragas, tá? Correção e manejo nutricional. Aí amostra de solo, não adianta você fazer a análise via espiritual, enfim, não tem como fazer, né? Aquela análise Chico Xavier que você faz assim e faz uma recomendação, é impossível, você tem que fazer a amostragem de solo, você tem que mandar seu solo, né, a sua amostra para laboratório, né? E aí você vai conseguir fazer o seu manejo nutricional, né, tanto mineral como orgânico, de forma mais assertiva, né? E a correção do solo através de calagem, caso necessite. Mas aí não tem para onde correr, né? Tem que ser feito, enfim. Bom, isso aqui é um exemplo, né, de correção, né? Esse exemplo aqui à esquerda, né? Isso aqui é uma espalhadeira de calcário. E isso aqui é um subsolador florestal. Isso aqui ajuda muito, muito, muito na hora de plantar, né? Então vocês coloquem no YouTube subsolador florestal, coloquem espalhadeira de calcário, coloquem preparo do solo para plantio florestal, que tem muito material bacana. Bom, mudas. Eu recomendo fortemente a utilização de mudas produzidas em tubetes, tá bom? Não vou me alongar muito aqui no ponto, o vídeo já tá
bem longo, né? Mas assim, eu recomendo fortemente a utilização de mudas em tubetes, tá bom? Isso aí é uma estrutura radicular, né, de uma muda nativa produzida em tubete de 290 centímetros cúbicos. Isso aí são os rocamboles. Não sei se vocês já viram como é que é o... Ela fica assim, ó, tá? Isso aqui chama de rocambole, tá? Então esse rocambole é feito dessa forma aqui, né? Coloca-se uma lona, mais ou menos aqui 30, 40 centímetros, dependendo do tamanho do tubete. Aí isso aqui, ó, ele dobra para cá e enrola, tá? Aí ela fica dessa forma aqui. Então, qual é a vantagem disso? Você consegue transportar muita muda em um veículo não tão grande. Então essa carrocinha aqui, ó, que nós temos em um projeto, nós conseguimos transportar 10 mil mudas aqui, tá? 10 mil mudas em tubetes aqui. Né? Se fosse em saquinho, a gente transporta só 200. Então, assim, é uma diferença enorme, enorme. Então, para transportar essa quantidade de mudas, né, ela não vai assim em pé. Elas vão deitadas aqui, ó, o pessoal vai empilhando, deitada, aqui o rocambole, e a copa aqui, né, para cá, ó. Aí vai empilhando aqui assim, aí aqui para cá, entendeu? E aí eles vão fazendo um empilhamento que fica até aqui em cima. Vem até aqui em cima. Então a gente consegue levar muita muda aqui. Bom, a abertura das covas, né, ela pode ser de forma semi-mecanizada, com o perfurador de solo. Pode ser mecanizada, isso aqui foi feito com subsolador florestal, ó, que tem uma produtividade assim absurdamente alta. A abertura das covas para plantio com tubete é feita com chuncho. Pesquisem na internet aí também que vocês vão ver a utilização disso aqui. Mas é basicamente a estrutura aqui de um tubete, né? Isso aqui enficado ao solo até essa altura, né? Para não se aprofundar mais do que isso. Né? E aí depois o pessoal, ó, faz com o chuncho abrindo aqui. Isso aqui é uma muda plantada, né? O plantio. O pessoal vem aqui com carro de mão, pode ser com carro de mão, pode ser com a bolsa tiracolo, com as mudas e vem só vem uma pessoa abrindo na frente com o chuncho e uma outra atrás colocando as mudas, né? Então a produtividade disso aqui é altíssima. Ó, é uma bolsa tiracolo que o pessoal faz com os próprios sacos dos fertilizantes, tá? Corta aqui, ó, o saco de fertilizante, faz uma bolsa tiracolo e enche de muda. E aí vai um na frente abrindo e os outros plantando. Bom, coroamento, uma etapa de extrema importância. Então, sempre que a gramínea, né, a vegetação indesejada estiver ali chegando perto das mudas, principalmente nos primeiros anos, ela tem que ser retirada, tá? Coroamento é uma etapa fundamental. Tutoramento. Pessoal, isso aqui é uma coisa que os nossos colegas aí, muitas vezes acadêmicos, né, que leem os artigos, que vê necessidade de tutoramento, Rapaz, eu nunca fiz ainda a compilação de quantos hectares eu já trabalhei, mas eu falo que foi muitos. Muitos hectares eu já trabalhei em várias áreas diferentes, entendeu? Em litoral, já trabalhei em litoral. E nunca foi necessária a utilização de tutor. Nunca. Então, assim, a gente exclui totalmente? Não exclui, né? Mas só coloca se houver necessidade. Por quê? Porque tudo é custo. Tudo é custo. Então, se você pega um projeto de 100 mil mudas, 150 mil mudas, 200 mil mudas, cara, cada tutor vai te custar aí entre mão de obra, entre logística de transporte, entre implantação, entre barbante para amarrar, entre manutenção, pelo menos R$ 1 por tutor, entendeu? Então, um projeto de 200 mil mudas, mandei uma cotação hoje, por exemplo, 195 mil mudas para um projeto. Já pensou, vou colocar tutor? É 195 mil reais por baixo, entendeu? Então, assim, é um valor muito alto de uma coisa que não tem muita necessidade, né? A não ser uma beira de praia, assim, com um vento extremamente forte, que nem você consiga se segurar em pé, aí você vai lá e usa, tá? Se não, cara, a natureza, ela é resistente, tá? Ela é resistente. Então, se uma, duas, três mudas tombam ali, essas mudas, elas têm que ser retiradas mesmo, porque ela não tem a força, né, a força genética para adaptar, para se adaptar àquela região. Você pode ter escolhido a espécie errada, entendeu? Então tudo isso é importante. Então, se você fez um bom dimensionamento, se você fez uma boa escolha de espécie, se você fez um bom preparo do solo, um bom manejo, dificilmente você vai precisar usar tutor, tá bom? Mas, enfim, isso aí você tem cliente às vezes que exige, entendeu? Então você vai lá e coloca.
Outra etapa, parcela permanente. Em todos os meus projetos aqui, em todos os nossos plantios, nós temos parcelas permanentes, tá? Que a gente faz a mensuração mensal, tanto da altura quanto do diâmetro no coleto, né? Que é aqui na altura do solo, das mudas, para se ter um acompanhamento, tá? Mensal disso aí. Então veja isso aqui é uma parcela com 9 mudas, tá? Tem um cordãozinho aqui amarelo, ó. E o pessoal mensalmente faz essa medição, tá? Então isso aqui foi um projeto que a gente tem aqui no estado, né? E aí, ó, veja que é interessante, ó, tem aqui 2 anos já, ó, 2020, 2021. Então ele começa a crescer, ó, aqui é a média das alturas, tá? Das parcelas. E aí é interessante, pessoal, que isso aqui, ó, esse crescimento, ele casa certinho com o período de chuva. E aí quando é o período de seca, ó, tem uma queda, né? Ela faz uma secazinha, ela seca um pouco, ela dá uma murchadinha. Aí quando chove um pouquinho, aí sobe de novo e assim vai. Tem esse fluxo, mas a linha de tendência sempre para cima, né? Isso aqui é a mensuração da mortalidade, tá bom? Então veja que a gente fez esse plantio, né? Tava tudo indo bem, aí houve um ataque de praga e aí começou a ficar o tempo muito seco. E aí quando foi no período chuvoso a gente fez um replantio, né? Passou 3 meses aqui com 100% sem mortalidade, aí houve outro ataque de praga, né? Aí junta também com o período seco, aí cai, né? E aí às vezes o pessoal coloca animal dentro. Já houve até casos de incêndios criminosos que eu presenciei. Enfim, aí isso acontece no projeto de reposição, tá? E aí são coisas meio que a gente não tem como controlar, né? O ímpeto criminoso do ser humano às vezes atrapalha, às vezes não, né? Atrapalha muito sempre. Então, assim, enfim, mas acontece, tá? E aí a gente tem que fazer o replantio e deixar o projeto sempre com 100%. Mas cada vez, se tudo correr bem, né? Se não houver caso fortuito ou força maior, sempre vai morrer cada vez menos mudas, tá? Bom, isso aqui é um exemplo, né? Na pluviometria, exatamente nesse local aqui, ó. Então veja que houve uma certa quantidade de chuva, né? Aí quando chegou em julho, aqui começou a cair. Agosto, setembro, outubro não choveu nada. Em novembro, muito pouco, né? E aí em 2021 foi péssimo de chuva, né? Então, se você está me assistindo aí do sul, sudeste, que tem aí 1.000, 1.200, 1.500 milímetros por ano, veja que aqui no Nordeste a gente tem um enfrentamento de, olha, aqui a gente não, esse ano aqui 2021 não choveu nem 150 milímetros, tá? Nem 150 milímetros. Então a gente tem assim essa barreira, né, climática que não temos como controlar, mas enfim, nós utilizamos técnicas de recuperação um pouco diferentes de locais onde chove bem, né? Aqui o desafio é muito grande, né? Justamente pela falta de água. Bom, o replantio ele é realizado normalmente a cada nova estação chuvosa, quando chove, né? Quando tem estação chuvosa, quando não tem a gente tem que fazer uma irrigação de emergência, enfim. Desde que o projeto esteja com mais de 20% de mortalidade, então o estado do Rio Grande do Norte ele aceita, né, o projeto com sucesso se tiver com 80% ou mais de sobrevivência, tá? E aí segue os mesmos procedimentos do plantio. Bom, monitoramento, acompanhamento mínimo por 36 meses, relatórios semestrais ao IDEMA e a avaliação, né, até a avaliação e aprovação do órgão ambiental. Quando o órgão ambiental aprova, é emitido lá um laudo de finalização do projeto e a empresa ela não tem mais responsabilidade sobre aquela área, tá? Então, botei aqui, vamos à planilha de custo, porque lá na semana agrária, né, nas semanas agrárias, eu tinha, né, 2 horas, né, de aula, então, como aqui meu objetivo é 1 hora aqui no máximo, para o vídeo não ficar muito longo, e se vocês quiserem, colocarem aí nos comentários, eu não sei nem se alguém conseguiu chegar aqui até o final, né, se chegou, parabéns, você está sedento por conhecimento, você está sedento aí por crescer na vida, por ser um profissional de excelência e de sucesso. Nós sabemos também que a minoria que chegou até aqui, né, porque a maioria realmente ela não tem a perseverança, a persistência, vai preferir ver um Netflix, vai preferir ver uma série, né? Então, assim, se a pessoa também saiu por incompatibilidade, né, do assunto, tudo bem, tá certo. Mas se a pessoa tem compatibilidade, quer trabalhar nessa área,
estava achando o conhecimento legal e não conseguiu ficar até aqui porque preferiu ver uma novela, então essa pessoa ela não vai conseguir sucesso na vida, tá? A diferente de você que ficou até aqui e assistiu esse conteúdo que eu me esforcei de verdade para trazer aqui para vocês, tá bom? Então, assim, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Se vocês quiserem que eu mostre essa planilha de custos aqui passo a passo, como eu mostrei lá para o pessoal das Semanas Agrárias, aqui da UFRN, eu mostrarei. E eu fico à disposição de vocês, tá bom? Forte abraço!